iluminada por lustres de cristal, uma empregada foi chamada ao centro de um salão luxuoso, diante da elite de São Paulo. Não foi um convite de honra, mas de escárnio. Riram, zombaram, esperando que ela tropeçasse diante do piano, que se tornasse motivo de piada para todos os presentes. Mas o que ninguém imaginava é que aquelas mãos simples carregavam uma história marcada por dor, coragem e talento. Ao tocar, ela não apenas silenciou o salão, mas deu início a uma transformação que mudaria sua vida para sempre. Quem era essa jovem? Seu nome: Lívia Monteiro. Uma menina que perdeu tudo: os pais, a faculdade, os sonhos, e se viu servindo em uma mansão onde era constantemente humilhada. O que ninguém sabia era que naquela noite, a música que nasceu de suas mãos seria a chave para sua liberdade, para sua consagração e para a lição mais poderosa de sua vida. Lívia Monteiro cresceu envolta pela música, como se cada acorde fosse um pedaço de sua alma. Em Belo Horizonte, seu talento ao piano chamava a atenção desde cedo. Com mãos delicadas e sensíveis, ela fazia nascer melodias que pareciam carregar sentimentos que palavras não alcançavam. Os pais, donos de uma loja de roupas no centro da cidade, apoiavam cada passo da filha. Orgulhosos, diziam que ela iria longe, que o piano a conduziria a horizontes maiores. E assim, Lívia ingressou na faculdade de música, com o coração cheio de sonhos e esperanças. Ela acreditava que a vida seria feita de melodias suaves, até que um dia, o destino, cruel e implacável, transformou sua sinfonia em silêncio. Uma viagem de rotina de seus pais a São Paulo, como tantas outras, acabou em tragédia. Um acidente. Uma notícia que partiu sua vida ao meio. O lar se esvaziou, a música se calou e a jovem pianista se viu sozinha no mundo. O luto não lhe deu tempo para respirar. A faculdade, que antes era sua fonte de esperança, se tornou insustentável. Contas, dívidas e a ausência de quem sempre a amparou empurraram Lívia para fora da sala de aula. Cada dia era uma batalha contra a dor e a necessidade. Foi então que tomou uma decisão dolorosa: deixar Belo Horizonte, deixar as lembranças de um passado que já não voltaria. Com uma mala simples, algumas roupas e partituras amassadas, partiu para São Paulo. O trem parecia carregar não apenas uma jovem, mas um coração quebrado. Entre lágrimas contidas e a dúvida do que faria para sobreviver, ela sabia apenas uma coisa: não podia desistir. No entanto, a capital não se mostrou acolhedora. Procurou emprego em lojas, escritórios, mas o peso da inexperiência e da condição a fechava portas. Foi assim que, por acaso, seu caminho cruzou com o da família Della Fonte. Os Della Fonte eram influentes, donos de uma fortuna respeitada na cidade. A mansão em que viviam era um reflexo de luxo e poder, com janelas altas, jardins impecáveis e corredores silenciosos. Quando Lívia foi contratada como empregada, sentiu-se grata por, ao menos, ter um teto e um prato de comida. Ela limpava os salões, arrumava os quartos, servia jantares. E aos poucos, sua presença tornou-se invisível aos olhos da elite que frequentava a casa. Mas nem todos a ignoravam. Sofia Della Fonte, a filha mais nova, encontrava prazer em lembrá-la do lugar que ocupava. Olhava-a de cima a baixo com desdém e, sempre que podia, lançava comentários cruéis. Você devia se sentir honrada por estar aqui, mesmo que seja só para limpar. Essas palavras ecoavam, feriam, e assim, a vida de Lívia, que antes era feita de música, agora se resumia a servir. Mas o destino preparava uma reviravolta inesperada. Era uma noite de gala na mansão Della Fonte. Lustres de cristal refletiam luzes douradas sobre os convidados, mais influentes da alta sociedade paulista. Empresários, políticos, artistas. Todos estavam ali. Lívia, em seu uniforme impecável, circulava entre mesas, servindo taças de vinho e pequenos canapés, como se fosse parte invisível do cenário. Mas para Sofia, aquela noite era mais uma oportunidade de exibir sua vaidade. A jovem se sentou, diante do piano de cauda no centro do salão e com a postura de quem acreditava ser uma estrela, iniciou uma peça simples, arrancando aplausos de cortesia. Enquanto a plateia a elogiava, Sofia buscava com os olhos alguém para ridicularizar.
Foi então que seu olhar encontrou o de Lívia, parada discretamente ao fundo, com uma bandeja nas mãos. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Senhoras e senhores, disse em tom de deboche, nossa empregadinha também sabe tocar piano. Que tal uma apresentação surpresa? O salão inteiro se voltou para Lívia. Risos contidos, olhares curiosos e comentários venenosos surgiram de imediato. Uma empregada? Vai tocar piano? A bandeja em suas mãos tremia. Seu coração parecia preso à garganta. Sofia insistiu, caminhando até ela e quase a arrastando até o instrumento. Vamos, Lívia, mostre seu talento. Ou será que tem medo de se envergonhar? Os convidados riram, incentivados pelo tom cruel da anfitriã. Lívia hesitou. Poderia recusar, mas a pressão era insuportável. Em um gesto quase de sobrevivência, ela se sentou diante do piano. Seus dedos pairaram sobre as teclas, e naquele instante, um silêncio estranho tomou conta da sala. Sofia, de braços cruzados, sorria com desprezo, certa de que veria um desastre. Mas Lívia fechou os olhos, respirou fundo e decidiu que, se era para ser humilhada, seria com a única coisa que ainda lhe restava, a verdade de sua música. As primeiras notas ecoaram suaves, quase tímidas, mas logo ganharam corpo. A cada acorde, Lívia parecia abrir seu coração diante de todos. A dor da perda, a saudade dos pais, os sonhos interrompidos, tudo estava ali, transformado em melodia. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Os olhares de escárnio se transformaram em admiração. As conversas cessaram, e até o tilintar das taças parou. Quando a última nota ressoou, por um instante, ninguém se moveu. Então, um aplauso tímido se levantou, seguido por outro, até que todo o salão explodiu em uma salva de palmas arrebatadora. Sofia, pálida, não conseguia disfarçar a raiva. Mas entre os convidados, um homem observava com especial atenção. Era o maestro Haroldo Martins, respeitado no meio musical, que murmurou para si mesmo: esse talento não pode ficar escondido. E no fundo da alma de Lívia, reacendia-se uma chama adormecida. Mas o que ela não sabia é que esse momento de glória seria apenas o início de novos conflitos. Depois da apresentação inesperada, a festa parecia girar em torno de um novo assunto: a surpreendente habilidade da empregada da mansão. Alguns convidados se aproximavam de Lívia com elogios, outros apenas a observavam de forma intrigada. Sofia, envergonhada, tentava desviar o foco, mas não havia como apagar o impacto que aquela música causara. Entre todos, o maestro Haroldo Martins foi quem mais se destacou. Ele a procurou discretamente após o evento, encontrando-a na cozinha, ainda trêmula pela experiência. Você toca como quem vive cada nota. Esse dom não pode se perder, menina. Lívia, confusa, respondeu com humildade. Não tenho mais como estudar, senhor. A vida não me permite sonhar. Mas Haroldo, firme, insistiu. Os sonhos nunca morrem, apenas adormecem, e o seu precisa despertar. Aquelas palavras plantaram uma esperança que ela julgava morta, mas junto delas surgia também o medo. E se não fosse capaz? Dias depois, o maestro fez questão de visitar a mansão. Conversou com a família Della Fonte, elogiando publicamente o talento de Lívia. Isso trouxe desconforto a Sofia, que revirava os olhos a cada palavra. Mas Haroldo foi além. Ofereceu a ela uma oportunidade de estágio no Conservatório La Maior, uma das instituições mais respeitadas do país. Você tem um lugar lá, se aceitar o desafio, afirmou. O coração de Lívia disparou. Parecia impossível. Como uma empregada, sem recursos, poderia frequentar aquele espaço? Ainda assim, a chance era real, e ela não podia ignorar. Com lágrimas contidas, agradeceu, prometendo se esforçar ao máximo. Porém, Sofia não suportava a ideia de ver sua rival ganhar destaque. Nos corredores da casa, murmurou venenosamente: não pense que vai me superar, Lívia. Aquele palco é meu. As palavras eram afiadas como lâminas, mas também revelavam que a batalha estava apenas começando. Quando finalmente pisou no conservatório, Lívia sentiu-se pequena diante da grandiosidade do lugar. Corredores revestidos de mármore, salas amplas com instrumentos de última geração, estudantes bem vestidos e confiantes.
Ela, com roupas simples e passos hesitantes, parecia deslocada. Sussurros surgiam ao redor. É ela, a empregada pianista. Alguns olhares eram de curiosidade, outros de desprezo. Entre eles, Sofia desfilava altiva, já aluna da instituição. Bem-vinda ao meu território, sussurrou ao passar por ela, com um sorriso sarcástico. Mas Lívia respirou fundo e se concentrou. A cada aula, a cada prática, sua dedicação impressionava professores e colegas. Seu talento era inegável, mas também atraía inveja e armadilhas. E foi justamente em uma dessas provas de fogo, durante um ensaio para uma apresentação oficial do conservatório, que Sofia planejou algo que poderia arruinar sua rival de vez. Chegara o dia da grande apresentação do conservatório, um evento aguardado pela elite cultural da cidade. Autoridades, críticos e empresários estavam presentes, prontos para avaliar os novos talentos. Para Lívia, aquele momento era mais que uma simples apresentação. Era a chance de provar que não era apenas a empregada pianista, mas uma artista digna de respeito. Enquanto se preparava nos bastidores, respirava fundo para controlar o nervosismo. Mas Sofia, sempre atenta, enxergou ali sua oportunidade de vingança. Aproximou-se sorridente e comentou em voz baixa: Espero que esteja pronta para falhar. Todos estão esperando o seu tropeço. No entanto, Sofia tinha ido além das palavras. Maliciosamente, ela havia trocado a partitura de Lívia, substituindo-a por uma peça complexa e quase impossível de executar sem ensaio. O plano estava armado para transformá-la em motivo de riso diante de todos. Quando o nome de Lívia foi anunciado, um frio percorreu sua espinha. Caminhou até o piano, sob aplausos protocolares, e posicionou a partitura diante de si. Bastou um olhar rápido para perceber que algo estava errado. Aquela não era a música que havia ensaiado. O coração acelerou, e o pânico ameaçou tomar conta. Ela poderia se levantar e abandonar o palco, mas isso significaria admitir derrota, exatamente o que Sofia desejava. Fechou os olhos por um instante e lembrou-se das palavras de Haroldo. A música está em você, não no papel. Com coragem, decidiu arriscar. Sem seguir a partitura, começou a tocar de memória, improvisando com paixão e entrega. As primeiras notas saíram trêmulas, mas logo ganharam força e fluidez. Cada acorde era um grito de resistência. Cada melodia uma afirmação de que ela não seria vencida. A plateia, surpresa, começou a se inclinar para a frente, absorvida pela intensidade da performance. Quando a última nota ecoou no salão, um silêncio profundo se instalou. Por alguns segundos, ninguém se moveu, como se todos ainda estivessem presos na melodia que acabara de preencher o ar. Então, o público explodiu em aplausos de pé, vibrantes, arrebatadores. Críticos registravam comentários entusiasmados, professores se entreolhavam, admirados, e até os mais céticos não puderam negar o talento que presenciaram. Haroldo, emocionado, aplaudia com lágrimas nos olhos. Já Sofia, no fundo do palco, observava com o rosto endurecido, incapaz de esconder a frustração. O que deveria ser sua ruína transformou-se no maior triunfo de Lívia até então. Mas aquele sucesso não encerrava a batalha. Pelo contrário, a tornava ainda mais intensa. Pois com a repercussão daquela noite, surgiriam novas oportunidades, mas também inimigos mais poderosos. E uma decisão inesperada mudaria definitivamente o rumo de sua vida. Após a apresentação, o nome de Lívia começou a circular nos corredores do conservatório e até mesmo fora dele. Críticos escreviam artigos elogiando sua ousadia, professores destacavam sua capacidade única de transformar dor em arte. O maestro Haroldo, vendo nela um talento raro, ofereceu algo ainda maior, uma parceria. Você não é apenas uma aluna promissora, Lívia. Quero que toque ao meu lado, que mostre ao mundo a artista que é. Para alguém que havia deixado a faculdade por necessidade, aquilo parecia um milagre, mas também significava responsabilidade, disciplina e enfrentar, de vez, o preconceito. Sofia, humilhada mais uma vez, se recusava a aceitar a ascensão de sua rival. No entanto, não havia como negar. O público já tinha escolhido sua estrela, e dessa vez,
Não havia sabotagem capaz de apagar a luz que começava a brilhar. Com o tempo, Lívia voltou à universidade, retomando os estudos interrompidos anos antes. Entre aulas, ensaios e apresentações, sua vida tomou um rumo totalmente diferente. A jovem que antes servia bandejas agora ensinava música a filhos de empresários, políticos e até artistas. A ironia era inevitável. Sofia, pressionada pela família e pela reputação, tornou-se sua aluna. Endireite as mãos, Sofia. A música exige humildade, dizia Lívia em tom firme, mas sereno. Era a vida dando à antiga algoz uma lição inesquecível. A relação entre as duas nunca foi amigável. Mas Sofia, ainda que contrafeita, aprendeu a respeitar o talento e a força daquela que um dia desprezou. Para Lívia, mais do que vitória sobre a rival, era a prova de que sua dor não havia sido em vão, mas transformada em um recomeço grandioso. A parceria com Haroldo levou Lívia a palcos nacionais e internacionais. Do Conservatório Lá Maior para teatros de prestígio, sua música agora atravessava fronteiras, tocando corações em diferentes culturas. A cada apresentação, lembrava-se da noite em que fora ridicularizada ao piano e sorria. Aquela humilhação tinha sido a chave para a sua libertação. O público via nela não apenas uma pianista talentosa, mas um exemplo vivo de superação. A mensagem era clara. Não importa de onde você vem ou quais obstáculos o mundo coloca em seu caminho, sua determinação pode transformar humilhação em vitória. Assim, de empregada invisível a artista reconhecida, Lívia Monteiro escreveu sua própria sinfonia de coragem. E cada nota era um lembrete de que até mesmo as dores mais profundas podem se tornar melodias de esperança. Os anos passaram, e o nome de Lívia Monteiro se tornou sinônimo de talento e resiliência. Convites internacionais surgiram: Paris, Viena, Nova York. Em cada palco, sua música não era apenas técnica, mas emoção pura, capaz de fazer plateias inteiras chorarem e sorrirem ao mesmo tempo. Críticos a comparavam a grandes ícones da música clássica e jornais estampavam manchetes como "Da cozinha de uma mansão ao estrelato mundial". Mesmo diante da fama, Lívia permanecia simples, humilde, lembrando-se sempre de suas origens. Guardava em sua mala de viagens a partitura da primeira música que tocara na noite da humilhação, como símbolo de sua virada. Mas com o brilho, também vinham novos desafios: a pressão da agenda, o peso da responsabilidade e até a solidão de quem vive constantemente entre aeroportos e hotéis. Era preciso mais uma vez encontrar equilíbrio, sem deixar que a fama a fizesse perder quem realmente era. Em uma entrevista a uma revista internacional, perguntaram a ela qual havia sido o maior palco de sua vida. Lívia sorriu, pensativa, e respondeu: "Não foi em Viena nem em Nova York. Foi naquela sala cheia de gente que esperava rir de mim. Ali, quando toquei, provei a mim mesma que a música é maior que a crueldade, maior que o preconceito." Essa fala viralizou nas redes sociais, inspirando milhares de pessoas que também carregavam marcas de rejeição e humilhação. Muitos passaram a vê-la não apenas como pianista, mas como símbolo de resistência. Enquanto isso, Sofia, já adulta, acompanhava à distância a trajetória de quem um dia tentou destruir. Em silêncio, reconhecia que a maior lição de sua vida tinha vindo justamente da empregada que subestimara. O tempo, implacável, havia transformado zombaria em reverência. O auge da consagração veio em um concerto no Brasil, transmitido ao vivo para milhões de espectadores. No palco, ao lado do maestro Haroldo, Lívia anunciou: "Dedico esta apresentação a todos que já foram desacreditados. Vocês não são o que dizem de vocês. Vocês são o que carregam no coração." As luzes se apagaram, o piano brilhou sob o foco, e a música encheu o espaço como um abraço coletivo. Ao final, o público levantou-se em lágrimas e aplausos que pareciam não ter fim. Naquele instante, Lívia não era mais a menina órfã nem a empregada invisível. Era uma artista imortalizada pela sua coragem. Sua história deixava claro que até a mais cruel das humilhações pode ser o ponto de partida para a mais grandiosa das vitórias. E sua melodia ecoava como lição: "Nunca subestime quem luta em silêncio, pois é desse silêncio que nascem as mais belas sinfonias." Se você não é inscrito no canal,
Se inspirado, inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora.